Com essa fórmula você já conseguiu vender muito e muito e foi campeão vários e vários anos. E nesses títulos, né, nesses campeonatos que você ganhou uma premiação que a maioria das administradoras termina oferecendo para as equipes campeãs. E você viajou muito. Para vários, quase 20 países. É isso que eu ia falar. Me conte algumas viagens a alguns países e me conte uma breve história de uma ou outra viagem interessante de premiação que você já foi, proporcionado com pelo consórcio. Eu já viajei aí por vários países por outras administradoras, né? Que o Grupo New Chase trabalha, né? Mas diga os países... Para Austrália, Nova Zelândia, etc e tal. Quase 20 países. Agora, pela Chevrolet já fui, eu acho que uns 10 países pela Chevrolet. Os últimos que eu fui, agora, há 6 meses atrás, eu estava na Espanha, estava em Ibiza. Espetacular, extraordinário. No ano retrasado, eu estava no Egito. Alguma parte interessante dessa viagem do Egito? Algum conto, história? Tudo é interessante. Conhecer a cultura do Egito, conhecer os deuses, os reis, rainhas do Egito, Dubai, que eu tive também na África, tive em vários lugares, mas especificamente do Egito. Conhecer a verdadeira história, ou verdadeira, não, eu já falando de verdadeira, a história mais ampla das pirâmides, das 3 mais famosas, conhecer a história dos deuses, dos faraós, só isso, conhecer a cultura egípcia é extraordinário. Inclusive está lá no meu Instagram, Ailson Lino, e muita coisa sobre o Egito. E, inclusive, eu trouxe a doutora Ima, que é uma antropóloga, né? Uma doutora em história egípcia e vários outros, que inclusive eu convidei aqui no nosso podcast, Ailson Lino Convida, e ela está trazendo um pouco dessa história. Então, dessas viagens, de todas elas, eu diria que uma das mais interessantes para mim foi o Egito, sem contar com Nova Zelândia, com Austrália. Mas geralmente, sei que você fez várias viagens maravilhosas, mas geralmente as últimas sempre são... que são mais recentes. São mais recentes, né? Agora eu vou contar uma história aqui rapidinha da Austrália que eu achei interessante. No Brasil nós temos os índios, né? Todo mundo sabe essa história dos índios brasileiros, que hoje é uma luta para poder eles continuarem tendo lugar ao sol, né? Essa coisa toda, as pessoas querendo dizimar aí as tribos indígenas, não sei exatamente. Eles não têm o que deveriam ter, como os primeiros habitantes dessa terra chamada Brasil. Lá na Austrália tem os aborígenes, que eu diria que são os índios australianos. E eles vivem em condições tão precárias quanto os índios brasileiros. Eles não são valorizados tanto quanto os índios brasileiros, como deveria ser, inclusive os índios. Para vocês terem uma ideia, os aborígenes, eles vivem uma grande parte no meio da rua, cara. Esmola, pedindo. Eles não têm o que deveriam ter. E uma coisa legal dos aborígenes, eles têm um instrumento chamado didgeridoo. É um instrumento de bambu, tipo uma flauta de quase 1,5 metro. E esse instrumento chamado didgeridoo, só homem da tribo pode tocar. Então, e só pode passar para outro com a morte daquele mais antigo. E se numa tribo for dizimado todos os homens e mais mulheres estarem no comando, é preciso autorização do cacique, que lá não chama de cacique, para poder tocar do líder. Do líder, esse instrumento chamado de didgeridoo. Mas o que me chamou mais a atenção na Austrália não foram tão somente os aborígenes. Você sabia que na Austrália há uma incidência de suicídio muito grande? E esses suicídios são jovens de 9 a 20 anos. E eu fui procurar saber por quê. Porque na Austrália tem muita gente rica. E na maioria são grandes ricos que se suicidam. É porque essas crianças já nascem, o que eles sonhar está na mão. Pensou, está na mão. Já tem tudo. Terminam não tendo um sonho para realizar. A vida perde o sentido. Alguns buscam esse sentido nas drogas. Suicídio mais rápido. E uma coisa maior ainda que me chamou a atenção é o divórcio do filho para com os pais. Uma criança de 9 anos na Austrália, se ele provar para o Estado que os pais estão sendo nocivos, entre aspas, a educação deles, e o Estado reconhecer, o Estado emancipa essa criança, toma dos pais, né? Ele se divorcia dos pais e o Estado assume. Vai dar escola, moradia e um salário mensal para quando ele chegar à maioridade, ele ter a vida dele já arrumada do jeito que ele pensou. Então são essas novidades,
essas histórias que eu trago de E tantas essas e tantas andanças e através do andanças. consórcio. Sua vida